Com pouco mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e 211 milhões de habitantes, o Brasil é um país continental em que a Covid-19 se instalou das mais diversas maneiras. Para entender os impactos sociais da pandemia nos mais diferentes grupos, a URGS, em parceria com outras instituições de pesquisa, conta com um grupo de antropólogos e sociólogos estudando o assunto. A ideia da Rede Covid-19 Humanidades do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações é analisar como o coronavírus afetou os profissionais de saúde e os grupos vulneráveis em situação de isolamento. A ideia que está por trás também de toda essa rede, né, e que, na verdade, conduz todo o projeto, é a de que a pandemia ela é um evento múltiplo, ela é um evento desigual. Acho que nós nos acostumamos, desde o início, a experienciarmos uma pandemia muito coronavírus-centrada, como se ela acontecesse da mesma forma em todos os lugares. E, na verdade, uma pandemia é um conjunto de surtos, e cada um desses surtos tem intensidades, tem qualidades, que são muito distintas. Então, a ideia da rede Covid-19 Humanidades é justamente de fazer aparecer essas muitas pandemias. A gente quer entender como que as pessoas no seu cotidiano entendem o que é o risco, entendem como é que elas estão ou não numa situação de vulnerabilidade, quais são as medidas de cuidado que elas tomam nas suas vidas. Então, realmente a ideia é pensar, né? Ela é uma pesquisa complexa e por isso que a gente é uma equipe tão grande, né? Aqui na a URGS é coordenadora, o Jean Segata, professor, colega nosso, é o coordenador geral, mas ela tem diversos braços, né? Em várias universidades do Brasil. Então, por exemplo, a Fiocruz, né? A Fiocruz está trabalhando especificamente com impacto sobre os profissionais de saúde, né? Tem um outro grupo também de Santa Catarina que trabalha olhando para a questão dos indígenas, né? Então, acho que o principal é pensar que estudar uma pandemia requer vários olhares, e por isso uma equipe tão grande e essa nossa disposição de trabalhar numa equipe grande, apesar de que em esferas diferentes. Então, essa perspectiva, né, de uma multiplicidade e uma desigualdade associada à pandemia da Covid-19 é um dos eixos fundamentais dessa rede. E, muitas vezes, um eixo que busca dialogar criticamente com uma perspectiva totalizante, vamos dizer assim, da pandemia, que foca simplesmente, né, e vírus-centrada, que foca em corpos biológicos. Então, as ciências sociais, a antropologia, ela vem nesse sentido de buscar contribuir para desvendar essa complexidade dos efeitos que a pandemia tem como um evento múltiplo, nessa relação com vulnerabilidades, com desigualdades sociais e desigualdades políticas. Ou agora o que a gente tem ouvido muito, né, é que cada um faça a sua parte. Como cada um faz a sua parte, sem algumas estruturas, algumas infraestruturas que precisam também serem pensadas, né, em termos de políticas. Como cada um faz a sua parte, por exemplo, em realidades de pessoas em situação mais vulnerável, né, se não tem o que a gente tem visto, né, o auxílio emergencial, se as pessoas não estão numa situação de desemprego. Então, assim, como é que cada um faz a sua parte, essa ideia muito individual, né, que eu vou me cuidar, e a gente tem todo um cenário que precisa ser visto e pensado coletivamente, né? O que a gente quer, ao final, é que, ao conhecer a multiplicidade dessa pandemia, quais são os agravantes locais, quais são, né, comunidades onde faltam água, comunidades onde não tem um transporte público eficiente, né, as múltiplas situações onde uma pandemia pode ganhar intensidade, onde ela pode se agravar. Isso nos serve para que a gente possa pensar em políticas públicas que sejam mais orgânicas,
políticas públicas que dialoguem mais diretamente com a comunidade. Melhor ainda, políticas públicas que integrem os interessados, né, que integrem a comunidade nas suas próprias constituições. A gente precisa conhecer qual é a população, como é que ela age, como é que ela vê, quais são suas necessidades. Ela é uma população que pode ficar em casa? Bom, então a gente tem que incentivá-la a ficar em casa, a trabalhar de casa, a se comunicar com parentes e amigos através da internet. Uma população que não pode ficar em casa, bom, a gente tem que tentar fazer pelo menos com que eles usem máscaras, lavem as mãos constantemente, etc. Mas isso a gente só descobre quando estuda cada uma dessas diferentes populações. A pesquisa, realizada pelo professor Jean Segata, estuda como a pandemia afetou os trabalhadores de frigorífico do Rio Grande do Sul. No levantamento que a gente fez desde março do ano passado até fevereiro desse ano, ou seja, no primeiro ano de pandemia, foram 10.093 casos confirmados só de trabalhadores do setor frigorífico aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bom, a gente não está nem contando as subnotificações, a gente não está nem contando os familiares, os amigos, a comunidade em contato, né? A gente está contando os trabalhadores. Para você ter uma ideia, né, no mês de junho do ano passado, né, 1/3 dos contaminados do estado do Rio Grande do Sul, naquele momento, eram de trabalhadores do setor de frigorífico. Ou seja, né, se a pandemia ela começa a se estabelecer aqui no estado a partir da região metropolitana de Porto Alegre, né, no mês de março em diante, a gente pode entender que a partir dessa capilarização da indústria da carne, né, e da circulação que ela promove, a gente pode entender que ela foi responsável também pela interiorização da doença no estado. Já as professoras Séries, Mona Lisa e Patrícia estudam como a população idosa está enfrentando esse momento de isolamento e criticam como as políticas públicas não estão efetivas o suficiente por não levarem em conta as singularidades de cada população. A política vem muito baseada, né, nessa ideia de saúde global, né? Então, no que está se fazendo já em outros lugares, e a gente vê, num primeiro momento, né, aqui no Brasil, uma negação do que está acontecendo. Isso se desenrola também, né, não muda tanto assim, mas a gente tem que entender também como é que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Então, se foca, no primeiro momento, na população idosa do país, porque era uma realidade que estava acontecendo em outros lugares do mundo, já, né, em termos de adoecimentos e mortalidade, mas isso chega aqui sem considerar, não teve um trabalho, né, o que nos parece, não teve um trabalho de perceber, nesse primeiro momento, já as características do Brasil. Estudar a pandemia do ponto de vista das ciências sociais implica em estudar as famílias, as redes, né, os movimentos, e aí fazendo eco ao que a Mona Lisa falou, ao longo do tempo, né, porque isso realmente é o que faz a pandemia, não é o vírus sobre o indivíduo, né? Então eu acho que descentrar no indivíduo, do indivíduo, embora é claro que tu pode dizer, claro, um indivíduo que morre, quem morre é ele, né, mas não é só assim, porque ele morre, mas a família foi afetada, ou se ele não morre, ele sobrevive, ele vai ficar com sequelas que não estão sendo nem dimensionadas. Então, uma das questões fundamentais, assim, que na literatura antropológica sobre a pandemia tem sido ressaltado, é uma problematização tanto de uma perspectiva individualizante quanto de uma perspectiva totalizante sobre a pandemia, né, que vai apostar, essa última, numa uniformização dos riscos. E todo o nosso trabalho tem sido mostrar que exatamente a pandemia, sendo um evento desigual, sendo um evento múltiplo, importa conhecer essas múltiplas realidades. A pandemia é um problema social. A pandemia é um problema que está instalado quando você sai aqui na rua e vê as pessoas sem máscara, quando você vai até o ponto de ônibus e vê a parada lotada, com o ônibus que chega lotado. Ou seja, a gente está falando de um problema social. A gente precisaria, né, urgentemente ter nesses comitês que estão gerindo a pandemia e, subsequentemente, né, nos comitês que vão
pensar as políticas públicas, nós precisaríamos ter a presença comunitária e a presença de pesquisadores sociais, antropólogos, antropólogas, sociólogos, sociólogas, saúde coletiva e assim por diante. Seria imprescindível para a gente entender um pouco melhor, né, como muitas vezes as nossas medidas não chegam nas distintas populações, então a gente precisa saber com quem que a gente está conversando, né, e nada melhor do que quem tem feito essas pesquisas sociais para poder informar nesse caminho.